Glória a Deus, aleluia. Está começando o programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Irmãos, o propósito do nosso programa é a leitura e pregação da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O Senhor Jesus está voltando, está muito próximo. Nós somos a geração do arrebatamento da igreja, irmãos. Prepara-te, você que está ouvindo, prepara-te para encontrares com Deus, que está chegando a hora. Que Deus tenha misericórdia de você, que você possa crer no Senhor Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Amém? Entregar a sua vida a Ele e arrepender dos seus pecados. Arrependa-se antes que seja tarde e venham os maus dias, nos quais diga não tenho neles prazer. Amém? Que Deus te abençoe agora e que você ouça essa palavra. Irmão, nós não temos placa de igreja, nem CNPJ, não pedimos dinheiro, não aceitamos dinheiro, não colocamos jugo sobre as ovelhas. A pregação aqui é cumprindo o ide do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. É isso que nós fazemos, a pregação da palavra de Deus. Amém? Senhor Deus, apresento diante do Senhor a tua palavra que será lida e pregada. Fala conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. A leitura de hoje está em Salmos, capítulo 110, que diz assim: Disse o Senhor, Deus, ao meu Senhor, Jesus, que é o Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Olha o que essa palavra diz, irmãos. Deus disse ao Filho, que é o Senhor Jesus, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Então, o Senhor Jesus, quando ele veio, irmãos, quando ele veio fazer a obra que o Pai mandou, ele veio como ovelha, pagar pelos nossos pecados, e foi crucificado na cruz, e foi cortado na sua lateral, foi espancado, coroa de espinho na cabeça, chicoteada, ele tomou várias chicoteadas e verteu o seu sangue, perdeu o seu sangue, doou o seu sangue por nós. Então ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele levou o sangue do sacrifício a Deus, o Pai, e falou, eis aqui o preço pela humanidade. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que ele levou sobre si nossas doenças e enfermidades. Então ele pagou um preço por nós, que outrora éramos gentios, para que agora pudéssemos sermos feitos filhos de Deus. E é o que somos agora. Todo aquele que confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador é filho de Deus. Então aqui ele veio como homem pagar um preço por nós. E ele disse a Pôncio Pilatos, nenhum poder você teria se do céu não tivesse sido dado. Olha essa palavra. Então ele foi crucificado porque ele quis, ele veio para cumprir a vontade de Deus, o Pai, e pagou um preço por nós. Mas aí Davi está dizendo aqui o seguinte, disse Deus, o Pai, que é o Senhor, ao meu Senhor, que é o Senhor Jesus, Filho de Deus, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Os inimigos de Deus, os inimigos do Senhor Jesus, que andam blasfemando contra o nome dele, que andam fazendo marcha não sei o que andam fazendo um monte de coisa errada aí, e blasfemando e desafiando o Senhor Jesus e a Deus, serão colocados debaixo dos pés do Senhor Jesus. Está começando só, você vai ver o que vai acontecer. E o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Então ele vai dizer ao Senhor Jesus, domina entre os teus inimigos. Na verdade ele já disse, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Então, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Então, voluntariamente as pessoas se apresentam ao Senhor Jesus. Não existe força, ninguém te força a converter ao Senhor Jesus, tem que ser voluntário. Você tem que entender uma coisa, o Senhor Jesus é o Filho de Deus Todo-Poderoso.
Recebeu todo o poder nos céus e na terra. E os inimigos dele estarão debaixo dos pés dele. E se você não quer ser condenado e estar debaixo dos pés do Senhor Jesus na hora que ele vai esmagar e quebrar, converta-se dos teus maus caminhos. Mas tem que ser voluntariamente. É você que se entrega. Arrepender-se-á. Você tem que se arrepender dos seus pecados e se entregar voluntariamente ao Senhor Jesus e a Deus e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Glória a Deus. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o Senhor Jesus é sacerdote para sempre. Glória a Deus. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. O Senhor, à tua direita, no dia da ira, esmagará os reis. Vai esmagar os inimigos. Esse povo aí que adora Alá, que vive fazendo guerra, bombinha, esses trem besta aí, achando que tem um céu erótico de mulheres, esse povo aí vai conhecer o inferno, porque não existe o céu de Alá. Esse céu erótico mentiroso que o diabo inventou para eles aí é mentira. Então eles serão esmagados. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Todos esses reis que acham que alguma coisa aí, bilionário, trilionário, com dinheiro de petróleo, que constrói cidade no meio do deserto, e se levanta contra o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, e que se levanta contra o seu Filho, o Senhor Jesus, vão ser esmagados, porque no dia da sua ira esmagará os reis. Ele julga entre as nações, o Senhor Jesus. Enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Quando o Senhor Jesus vier agora, irmãos, na segunda vinda, que é na batalha do Armagedon, ele virá dessa forma aqui, Ele vai esmagar reis e vai julgar entre as nações, enchendo de cadáveres todos aqueles que se levantaram contra ele, todos aqueles que aceitaram a marca da besta, todos aqueles que fizeram pacto com Satanás e que estão ali para lutar contra ele, serão esmagados. E ele vai esmagar as cabeças deles, vai pisar em cima da cabeça deles, mandando eles direto lá para o inferno. Esmagará as cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. O Senhor Jesus vem com todo o poder, de cabeça erguida, e derrotando os seus inimigos que estarão debaixo dos seus pés. É assim que ele vai fazer. Então, antes que você esteja debaixo dos pés do Senhor Jesus, do Filho de Deus, antes que ele venha, arrependa-te dos teus pecados, entrega a tua vida para ele, confessa ele como Senhor e Salvador da tua vida, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Ele não vem para dar chance, ele não vem para arrependimento, ele não vem para te perdoar, ele vem para te esmagar. E ele vem com o poder e a autoridade que ele tem. E não adianta falácias. E não adianta pensar que você tem alguma outra chance. Não tem. Ou você se converte agora, ou depois que você aceitar a marca da besta e entrar no período dos 7 anos do Apocalipse, do Armagedon, já era. Você será destruído. Sem chance nenhuma. Aí tem os que dizem que filho do fogo, fogo não queima. Queima. Vocês também serão destruídos. Satanás vai ser preso por 1000 anos. Todos os anjos caem, todo demônio, todo principado. Esses demônios que aparecem para vocês em forma de bichinho aí, vai tudo ser destruído. Todos eles vão ser presos por 1000 anos, para depois serem lançados no lago de fogo. E vocês vão junto. Se não se arrependerem, se não crerem no unigênito, no único, no verdadeiro Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Amém? Está dado o recado. Então aqui continua, Salmo 111. Aleluia. De todo o coração renderei graças ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus morreu por nós e nos resgatou, irmão. Nós estávamos condenados à morte, à condenação eterna, ao inferno, ao lago de fogo, mas ele nos resgatou, e nós que outrora éramos gentios, agora somos filhos de Deus.
Renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Grandes são as obras do Senhor. Deus me tirou de um tremedal de lama. Eu estava atolado na lama, no pecado, sujo como uma porca no chiqueiro. E Deus me tirou de lá, meu irmão. Eu fui resgatado pelo sangue do Senhor Jesus. E você tem o direito de sair de lá, basta que você confesse ao Senhor Jesus os teus pecados, basta que você confesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, que você se arrependa dos pecados e que você entregue a sua vida a Ele, e Ele vai te tirar do tremedal de lama, Ele vai te dar paz. Você que está em depressão, você que está em tristeza profunda, você que não tem alegria na vida, Ele traz alegria de volta, Ele traz uma paz que você vai sentir que excede todo entendimento humano, é a paz que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade. Nas obras do nosso Deus há glória e majestade. E a sua justiça permanece para sempre. Glória a Deus. Ainda bem que nós temos a justiça de Deus, porque a justiça do homem, diz lá em Isaías, que é como o trapo da imundície. É como um pano sujo, cheio de sangue, fedendo, sujo, imundo. É a justiça do homem. Mas nas obras do Senhor Jesus tem glória e majestade. A justiça do Senhor Jesus, esta permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Glória a Deus. O nosso Deus, o Pai, o nosso Deus, Senhor Jesus, o Filho, são misericordiosos. Dá sustento aos que o temem. É Deus que nos dá sustento e nos dá força, irmão. Porque tem hora que a força é fraca, a gente não aguenta. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Ele se lembra da aliança que ele fez conosco, da morte na cruz do Calvário, irmãos. Por isso não somos consumidos. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras. E Deus manifesta a nós o poder das obras dele, irmãos, que nós podemos ver e estamos vendo até hoje. Glória a Deus. Dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. As obras das mãos do nosso Deus, do Senhor Jesus, são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. A Bíblia diz ainda assim, ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel, pois não negará a si mesmo. E se ele disse, ele cumpre. Estáveis são eles para todo sempre, os preceitos de Deus, instituídos em fidelidade e retidão. Glória a Deus. Enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Então, enviou a nós a redenção. Nós estamos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus, fomos resgatados. Glória a Deus. E Ele fez para nós, conosco, uma aliança, e Ele a estabeleceu para sempre. Santo e tremendo é o nome do Senhor, nosso Deus, e do Senhor Jesus, o Filho de Deus, que o nome dele é Yeshua. E na unção do Espírito Santo, irmãos, que nós possamos caminhar em direção de santidade, de acordo com a palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então é o temor do Senhor, irmãos, não é o amor. Eu amo a Deus, não. O temor do Senhor. O temer a Deus é muito mais importante do que o amar a Deus. Todo aquele que teme, ama, mas nem todo aquele que ama, teme. Toma cuidado. Se você não tem medo, temor do Senhor, toma cuidado, você está no caminho errado. Irmãos, quem aqui tem pai, foi criado com pai e já errou e viu a fúria de um pai quando você é pequenininho? A fúria do nosso Deus, ela é muito maior. Ela é muito maior. O rei do Egito, Faraó, não temeu a Deus e foi atrás do povo de Deus, descumprindo a ordem, depois de ver 10 pragas. Foi ele um exército poderosíssimo naquela época. E Deus matou a todos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor
Está entendendo? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ah, mas eu não concordo, irmão, está na Bíblia. Reduza-se à sua insignificância. Tá bom? O que está na Bíblia é a palavra de Deus, é o que nós devemos cumprir. E não discorde do que está escrito. Porque a Bíblia diz, ai daquele que tirar ou acrescentar uma vírgula ou um ponto nessa palavra. O que está escrito, está escrito. Tema a Deus para que se aumente os seus dias. O temor do Senhor, fuja do pecado por causa do temor do Senhor. Fuja da aparência do mal por causa do temor do Senhor. Amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Revela prudência quem tem temor do Senhor. Fica prudente. O seu louvor permanece para sempre. Então que nós possamos chegar diante do nosso Deus com o coração quebrantado, sabendo de quem somos nós diante dele, irmãos, como formiguinha de açúcar. Dobre o seu joelho, arrependa-te dos teus pecados, entrega a tua vida ao Filho do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que também é nosso Deus, que é o Senhor Jesus. Jesus disse, nenhum desses pequeninos que me deste eu jogarei fora. Nós fomos dados ao Senhor Jesus porque Ele pagou um preço por nós. Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Ele diz, todo poder me foi dado nos céus e na terra, e portanto fazer discípulos de mim. É essa a função da igreja, fazer discípulos, irmão. Ganhar alma para o Senhor Jesus. Se você não sabe ganhar alma, se você não sabe pregar, compartilhe essas pregações que eu faço aqui, porque eu só falo da palavra de Deus, irmãos. Eu não falo de placa de igreja, de CNPJ, eu não peço dinheiro, não falo de mim, eu falo do Senhor Jesus, da Bíblia, da palavra de Deus. Da palavra que cura, que salva, que liberta, que transforma e que salva as almas. Amém? Compartilha aí, entra em Rádio Palavra Viva /Milvio, assista às pregações, para que você seja edificado pela palavra de Deus, que é somente a Bíblia que eu prego, e compartilha, manda para as pessoas que precisam se converter. Se conhece alguém que está com depressão, pensando em suicídio, triste, bagunçado, em divórcio, separação, desempregado, doente, enfermo, possesso, manda o vídeo, irmãos. Compartilha a palavra de Deus, Rádio Palavra Viva /Milvio, entra lá, escolhe um vídeo e manda. E Deus vai te falar qual vídeo para quem. Em nome do Senhor Jesus. E seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo aqui. Segue aí, compartilha, para que você tenha as pregações da palavra de Deus. Toda vez que eu fizer uma pregação, eu posto ela aí. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra que eu trago para você, meu irmão. Arrependa-te dos teus pecados agora, porque o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele virá esmagando os inimigos, esmagando reis, atropelando, pisando, quebrando, matando, enchendo o vale de cadáveres, de todos aqueles que ousarem a o enfrentar no Armagedon, na segunda volta dele. Então que você ponha na sua cabeça essa palavra, entregue a tua vida ao Senhor, arrependa-te agora. Eu vou te ensinar como é que você confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Para tudo que você estiver fazendo, vem aqui, olha para essa tela e repete comigo. Eu vou te ensinar agora a sair da condenação eterna para a vida eterna na presença de Deus. Eu vou te ensinar. Para tudo que você está fazendo, repete comigo aí. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo habite em mim e faça em mim morada também, e guarde em mim a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, para eu não pecar contra Ti. Glória a Deus. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E meu Deus, me recebe agora como Teu servo, como Teu filho, Senhor Deus, porque eu confessei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Essa é a melhor atitude que você pode tomar na sua vida, meu irmão. Que Deus te abençoe e te dê forças. Amém? Glória a Deus. E a paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe. Irmãos, esta é a palavra, compartilha aí, vamos ganhar uma para o Senhor Jesus. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus e a paz que excede todo entendimento humano que vem do Senhor Jesus, esteja sobre a tua vida desde agora e para todo sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus e fiquem com Deus.